Positivos e positivas, positivamente está no ar esse podcast que tem nos trazido muita sabedoria e muito alimento espiritual, que é o que a gente precisa, né? Porque a gente não pode viver só do alimento da carne, e sim de espiritual, que é o que realmente nos nutre. Hoje nós temos um convidado muito especial. A gente aqui nos bastidores, a gente já conversa antes de começar o podcast, então já tem muito assunto rico aqui. Ele que faz uma análise. O Galego vai explicar tudo para vocês. Você pode apresentar o nosso convidado de hoje, amor? Claro, claro. Hoje vai ser fantástico, viu? Porque tudo envolve conhecimento e é muito interessante nós buscarmos outras áreas para adquirir conhecimento, porque a ignorância é o que nos afasta de grande parte do mundo. Então, o conhecimento é o que nos aproxima. Às vezes a gente brinca que a ignorância é uma dádiva, mas o conhecimento é um dom. Então, que você possa enriquecer seu conhecimento com o nosso convidado de hoje, Ricardo Ventura, psicanalista e especialista em linguagem silenciosa. Olha isso. Eu acho que eu sou um pouco também, viu? Especialista nisso. Sabe, gente, eu estava até falando aqui nos bastidores que ele devia estudar o galego lá em casa, porque ele passa a maioria do tempo estudando silenciosamente. Então, assim... O que você tá pensando? Linguagem O que você tá silenciosa. e o interessante, assim, ó, é que quando ele entrou aqui, eu falei, será que ele tá me analisando? A gente pensa isso. Tudo bem, Ricardo? Tudo Seja jóia. muito bem-vindo. Tudo jóia, é um prazer estar aqui com vocês e o pessoal de casa também. E a gente já estava fazendo um podcast antes do podcast, né? Antes do A gente podcast. estava ali filosofando ali várias coisas, né? Sobre a história da humanidade, sobre o que a gente é, o que a gente não é, se as coisas são 100% palpáveis ou Nossa. não. Então é bem legal, é bem bacana. A vida é um grande podcast, né? Se fosse gravar isso daí, é bem interessante, porque no final a gente tem muitos assuntos que as pessoas queriam estar nesse meio conversando, e você agora vai ter a oportunidade de participar desse bate-papo, de extrair coisas que são interessantes, e tenho certeza que a sua vida vai ser edificada através desse episódio. Positivamente em casa, né? Porque a gente se sente em casa e na sua casa. Ricardo, me fala uma coisa. Será que todo mundo tem a sensação de que você está analisando? Eu comecei a acreditar que sim, né? Porque as pessoas, elas trazem isso, tipo assim, ele tá me analisando. Por que ele tá olhando com essa cara, né? Tipo assim, será que ele já vai... Ou então é muito engraçado também que a pessoa acredita que eu vou estar fazendo isso de forma intencional a todo momento. Só que não, é a mesma coisa. Será que um psiquiatra ele é 100% psiquiatra o tempo todo? Será que um médico, um esportista, um personal, ele vai falar, nossa, olha a postura dele, como está torta ali, a cervical, ele não está apoiado com as plantas do pé? Não, ele não vai ficar. Então, a mesma coisa é eu. Agora, se ele pega para colocar a expertise dele, ele vai olhar com outros olhos. Então, a mesma coisa. Será que um engenheiro que entrasse aqui, um engenheiro elétrico ou um mestre de obra, ele ia ficar, nossa, olha aqui os fios, olha ali, pô, ali tem uma gambiarra, não, ali está torto, não, o lumens aqui devia... Não, a pessoa ela vai simplesmente viver. Agora, você foi contratado para... Opa, aí é diferente. Ou você quer ser contratado para... E aí você vai ter esse olhar. Então, eu não passo. É óbvio que tem coisas que qualquer profissional, quando está sensibilizado, ou seja, ele teve o contato com aquilo, seja lá uma pessoa, uma obra, seja lá algo inanimado ou uma conversa, você vai ter o seu grau de prestar atenção num nível que eu falo assim, o meu de 0 a 10, ele tá ali no 7, entendeu? Então tem coisas... É como você, por exemplo, quando você está aprendendo uma língua, em algum momento, você está aprendendo inglês, você pensa para falar, daqui a pouco está fluindo, daqui a pouco você percebe que as palavras quase que viram sinônimos. Então, se você vê algo em inglês, você vai ler do mesmo jeito que tivesse em português. Ou se alguém estiver falando ao seu lado, você vai entender sem se esforçar. Né? E também já é da natureza humana analisar, né? Mesmo sem profissionalismo, a gente já analisa as pessoas. O ser humano, na realidade, se você prestar atenção, a gente, desde os tempos imemoriáveis, e isso é uma coisa que meio que difere, a gente até estava conversando sobre isso, que é assim, o que mais difere nós
dos outros animais. O pessoal fala assim, nós somos racionais, nós temos consciência, nós temos a percepção de si, do outro, do passado, presente e futuro, nós temos uma criação, né, como Suassuna disse, né, do pregador, a gente consegue criar coisas que não existem. Os outros animais também, só que num grau muito baixo. Então, os animais, eles têm a percepção de si, do outro, do passado. Tem muitos animais que guardam comida e sabem onde a comida está guardada. Então, ele tem uma memória onde ele guardou. Ele volta para, por exemplo, onde ele nasceu, as tartarugas. Então, aquelas aranhas que fazem toda uma artimanha, toda uma traquitana para ficar camuflada, para dar o bote. Então, tem vários animais que constroem ferramentas, né? Não tem como você falar que um João de Barro não constrói algo extremamente mais complexo do que um pregador. E é muito mais complexo. Inclusive, você sabe que o João de Barro, ele constrói a porta da casa dele sempre voltado para o lado onde menos vai incidir ventania e chuvas. E como é que se pega essa percepção? Meu Agora, Deus. o ser humano... Ele contrata um engenheiro. Pois é. Que a gente nunca sabe de onde veio o primeiro que fez aquilo. Onde veio o primeiro, O né? grande como- engenheiro. Intuitivamente. Agora, o ser grande humano, criador. olha que legal. O ser humano, ele sempre teve uma vontade não só de entender, mas catalogar as coisas. Verdade. É o dia, é a noite, são as estrelas, é o sol, é Ter a a comprovação. Você vê que, por exemplo, se você pegar lá os primeiros, acredito que a maneira do ser humano catalogar é o horóscopo chinês. Há quantos anos existe o horóscopo chinês? 4.000 anos? 5.000 anos? Que é uma maneira de tentar ter uma previsibilidade do comportamento humano. As pessoas que nasceram no ano regido pelo porco, pelo galo, pelo cachorro, vão ter o quê? Esse temperamento, esse tipo de comportamento. Então, o ser humano, quando ele começa a Você catalogar... acredita nisso? Eu acredito que eles tentaram catalogar o comportamento, assim como isso foi evoluindo, e aí foi indo para as ciências primeiro naturais, então percebendo que uma ferida, eu coloco tal unguento, ela melhora, ou se eu colocar outra coisa, ela piora. Olha, essa fruta eu comi, eu morri, essa fruta eu comi, o meu estômago parou de doer. Então vai se catalogando eu em relação à minha interferência ao meio. E aí, quando as pessoas vão, a partir disso, começam a olhar para o lado e falam, e se eu conseguisse ter uma previsibilidade do comportamento? E aí as pessoas começam a estudar isso aí. E aí é que começa a busca do sagrado, você começa a buscar respostas aonde as suas respostas não conseguem partir ali do seu entorno, você entendeu? E aí vai vindo, se você chegar próximo da gente, o primeiro que começou a ver que o comportamento não necessariamente ele tinha uma raiz físico-químico-biológica, né, por uma pancada na cabeça ou por faltar algum tipo de hormônio ou um excesso de alguma outra sensibilidade, por exemplo, a pessoa viveu na guerra ou não viveu na guerra, foi o Freud, que ele falou, existe alguma coisa que não é mecânica, não é biológica, você não consegue enxergar, mas existe. Que era o quê? A mente, o inconsciente. Ou seja, é algo que eu não consigo ter uma análise química ou de uma chapa ou uma ressonância. Algo comprovado, né? né? E ela existe, a mente existe. Mas você não consegue ter uma análise laboratorial. E aí o Jung, que é a minha linha, foi além. Então, tipo assim... O Freud ele foi muito nessa situação que você disse. A psicanálise que todo fundo ele parte da infância e da infância para cá. O Jung já disse, não, peraí, existem coisas que podem vir antes da infância, que são os arquétipos, ou seja, coisas que são inerentes à raça humana. Então, tem coisas que vão te amedrontar, tem coisas que vão te impulsionar, tem coisas que vão te limitar. Mas quando você fala que vem antes, você fala dessas coisas que vão te amedrontar, qual o fundo delas? De onde elas vêm? Isso seja de uma gestação? Você fala isso já na gestação ou antes disso? Antes disso. Por exemplo, olha que interessante. Vamos pegar um comportamento que as pessoas dão um nome muito bonitinho, que as pessoas falam, mas isso é instinto. Agora, pensa no que é o instinto. Ele, se você pegar as ciências naturais, ele não existe. Mas ele existe. A intuição. Então, olha que interessante. Vamos lá. Pega uma cadela. Acabou de nascer a cadelinha. Tinha uma cadela, pariu outra cadela. Você pega essa cadela, ok? 0 minuto de vida. Pegou ela.
cria ela só com seres humanos. Então, ela não tem nenhuma vivência com outras cadelas. Aí, vamos ser mais radical ainda. Você faz uma inseminação artificial. Ela vai ficar grávida, prenha, e não teve nem contato com nenhum outro cachorro. Ela vai ficar grávida, ela vai ter os filhotinhos. Ela vai proteger os filhotinhos, ela vai dar de mamar, ela vai comer a placenta, ela vai ter todo o comportamento materno sem nunca ter vivido algo assim. As pessoas falam, mas isso é instinto. Tá, mas onde esse comportamento estava imprintado? Onde está o imprint disso aí? DNA? Então, mas onde está? Se o DNA são 23 pares de cromossomo, não tem uma célula nervosa que vai imprimir ali. A gente tem no nosso cérebro, onde está guardado toda a nossa informação psicomportamental? Onde no está esse cérebro. HD aí? Então, exatamente. Então, em 23 pares de cromossomo, com 23 pares de cromossomo, não tem aonde guardar. São só cromossomos. Não tem Deus. células nervosas que trouxeram algo hereditário. Mas a gente traz. A gente traz essas memórias. Tanto é que quantas e quantas vezes vocês já ouviram falar assim, nossa, eu nunca imaginei que fulana seria mãe. E aí ela sai da maternidade e parece que baixou um drive falando assim, ela é mãe. Ela sabe tudo o que tem que ser feito. Depois que nasce que a gente vira mãe. Instintos do patriarcado, de você proteger, que você tem que... você coloca na tua... Quantas pessoas aqui nunca imaginaram, sempre falaram, é um amor incondicional que eu nunca imaginei que existia. Eu coloco a minha vida na frente dos meus filhos. De onde surgiu isso aí? De onde surgiu esse comportamento que não tinha em lugar nenhum, né? de sensação, mas a partir de algo que acontece, eu baixo esse drive e eu começo a ter uma visão completamente diferente. Aí as pessoas falam, é instinto, é intuição, é algo que é natural. Mas, cientificamente, para você explicar isso, não é possível. Que é o sobrenatural, que na verdade. Pode ser o sobrenatural e, sim, seria assim, um metafísico. Né? É tipo, não há uma explicação lógica, plausível para essas mudanças. É a mesma coisa da sua percepção. Muito provavelmente, a gente até estava comentando sobre isso. Então, vamos lá. Se é genético, se está impresso ali no DNA, então vamos lá, vamos brincar com o DNA. Você pega gêmeos univitelinos. Gêmeos univitelinos têm a mesma carga genética, é o mesmo DNA. Então, imagina uma mãe que gestou gêmeos univitelinos. Ele tem o mesmo DNA. Essas crianças nascem. Para quem tem gêmeo, eu gostaria de começar a digitar aqui embaixo. Essas crianças têm o mesmo temperamento? Sim. Entendeu? Não Diferente, tem. Não tem. No momento zero, a noite 0, a noite 01, a noite 02, ou seja, essa criança não teve nenhum tipo de comportamento aprendido, essa criança tem o mesmo DNA, a genética é a mesma. O temperamento, muito provavelmente, vai ser diferente. E a gente pode aumentar esse problema, entendendo da onde que surge a vida, se a partir do momento do qual o óvulo se fecunda, quando começa já a receber cargas externas, quando já começa... Dá um bug, né? Sabe por quê, Ricardo? Quando você pensa assim, aí quando você analisa uma pessoa só, você poderia falar assim, mas ela tem um temperamento desse jeito, porque na gestação da mãe mas aconteceu os dois estão tal juntinho? coisa. Mas quando Os exatamente. dois são juntinhos, como é que faz? E com a mesma carga genética. Então, um vai perceber de forma diferente do outro, pronto. Então, se está percebendo de forma diferente e tem uma situação diferente, não é só a parte física, mas é a parte mental. E onde está a parte mental? Como você explica isso, Ricardo? Não tem explicação. Tem coisas que você vê o fenômeno, você não consegue ver a causa. A gente pode usar o exemplo que eu usei ali quando a gente estava conversando. Se eu chego numa cozinha e eu vejo muito próximo de uma mesa, uma xícara estatelada no chão, quebrada, e com café derramado, eu posso categoricamente afirmar que essa xícara estava em cima da mesa e ela caiu? Não posso. Não. Mas eu posso analisar o fenômeno, ou seja, o resultado de algo. Eu falo, olha, se essa xícara está estatelada e com café derramado próximo à mesa, eu posso dizer que talvez, muito provavelmente, quase chegando a 100%, mas nunca chegando a 100%, que essa xícara poderia estar aqui. Essa é a situação mais lógica. Então, quando você pega uma pessoa que está tendo um comportamento de frustração, de medo, de ansiedade, você fala, aonde isso pode ter originalizado? Onde foi o original disso? Né? Onde foi o princípio disso? Aí você vai tendo que
conversar com essa pessoa, fazer anamnese com essa pessoa, entender o momento dela, entender a vida dela, para ver se foi algo de temperamento já. Por isso que muitas vezes as pessoas, eu fico pé da vida quando as pessoas querem achar uma causa definitiva para todos os problemas posteriores. Ah, a pessoa tem esse tipo de comportamento, porque na infância... não há essa lógica, não há essa certeza absoluta que foi na gestação, ou que foi na... Tanto é que se você pegar a engenharia reversa, muita gente adora pegar, quando você pega um estuprador, ou quando você pega uma pessoa extremamente violenta, né, principalmente as pessoas que são diagnosticadas ali com psicopatia e tudo mais, que essa pessoa sofreu na infância. Então, vamos lá, se isso fosse uma situação lógica, né, que todas as pessoas que se tornam violentas quando adultas foram, no passado, pessoas que foram violentadas ou sofridas, qual que é a probabilidade, a proporção de pessoas que foram sofridas, foram violentas e não se tornaram? Vai ser infinitamente maior, mas infinitamente maior. Então, não é porque você teve esse contato, ou seja, essa percepção, ou seja, esse momento que para alguns foi traumático, que você vai virar ou psicopata ou assassino. Né? Quantas histórias você sabe de crianças que foram abusadas? Desse universo dessas crianças que foram abusadas, quantas se tornaram psicopatas? Aí você fala, opa, então essa lógica inversa pode ser questionada. Você entendeu? Ou seja, eu consigo estudar o fenômeno, mas a certeza da origem eu não vou ter. Por isso que é muito legal a psicanálise, porque eu vou tratar o que o paciente acredita que é. Sim. Se é ou não, pouco importa. Um exemplo. Ricardo, você acredita em vidas passadas? Para quê? Para fazer uma análise? Para mim, pouco importa. Então, se eu estou fazendo uma análise, uma psicoanálise na pessoa, e ela vai regredindo a memória, daqui a pouco ela fala, porque quando eu estava na barriguinha da minha mãe... Não, peraí, parece que é antes disso. Eu era... E é engraçado que eu sempre falo que todo mundo era Cleópatra, né? Ninguém era o eunuco da Cleópatra, né? Ninguém era como é que chama? O faxineiro da Cleópatra. Todo mundo era Cleópatra. Aí fala, nossa, mas eu estou vendo aqui que eu estou num castelo. Cara, se aquilo é real ou não, para mim pouco importa. Por quê? Porque eu estou resolvendo o que aquela pessoa acredita dentro daquele conteúdo psíquico. Aquela psique dela, aquele problema psicológico dela. Então, é muito mais importante a gente se preocupar com o que está acontecendo do que tentar acertar com toda certeza absoluta da onde surgiu. Não tem sentido. E para você é cristão. Sim. Você se converteu depois de estudar a psicanálise ou você é cristão de berço? Então, olha que interessante. Eu sou cristão de berço, aí eu tive 17 anos como ateu. Olha que bacana. Amor. Caramba. Então, vamos lá. A gente estava... Quando vocês estavam comentando, a gente ali tomando café, que tipo assim, às vezes a ignorância é uma dádiva. Por muito tempo eu comecei a achar que sim, né? Mas depois achei que não. Eu falei, graças a Deus que eu sou questionador, graças a Deus que eu tive uma educação extremamente científica, uma educação extremamente cartesiana, porque me fez ter mais certeza ainda que a cientificidade é 1 milímetro do que é todo o entendimento do universo. Toda a verdade é a verdade de Deus, né? A verdade se revela... Porque... Eu nasci num berço católico, cristão, né? E então eu fui batizado, fiz primeira comunhão, fiz crisma. Meus pais viviam ativamente na igreja, então não eram de carteirinha. Minha mãe era professora de catequese, meus pais participavam do encontro de casais com Cristo, faziam cursilhos. Padre era uma coisa que não era algo que eu encontrava... no altar, mas eu encontrava nos aniversários, nas viagens, a gente ia para a praia, churrasco. Então, o meio católico era uma coisa muito próxima de mim, né? Então, os padres eram amigos, não era o sacerdote que era intocável. Ou a gente só via ele quando ele entrava ali com a batina, né? E uma vivência muito... Estudo bíblico, né? Então, reuniões semanais. Eu participei de muito estudo bíblico desde de criancinha e tudo mais.
E até que chegou um ponto, quando eu tinha 17 anos, eu acho que também é meio natural, né? Essa molecada, ela se voltar, né? Se você pegar os mitos aí, você tem quantos e quantos mitos aí mostrando justamente que o adolescente ele tem esse momento de ir contra tudo aquilo que ele aprendeu com os pais, né? Tipo, contra os pais ou contra tudo. Eu sei pra caramba, né? Tudo não existe, é tudo ciência. Autossuficiência, né? Isso é até natural da própria psique, para você precisar se libertar daquele modelo anterior para que você se sinta único, né? E você se reconheça o seu ego no sentido que as pessoas também usam o ego com uma coisa muito distante, né? Tipo, como se ego fosse algo ruim. Ego é uma parte da sua psique que é a consciência de si e que eu me reconheço como o Ricardo, né? O galego se reconhece como galego. Então, essa parte que você se reconhece como o galego é o seu ego. Então, o ego não é ruim. O ego é a consciência de que você existe. Se você não tivesse ego, você estaria vegetando, você estaria descolado da realidade. Aí, vamos lá. Então, na adolescência, eu, talvez por esse modelo tão intra-religioso, intra-sagrado, eu me rebelei ao outro extremo, que é o quê? O ateísmo. Então, o pêndulo é muito natural, né? Você vai para um lado e para o outro. Toda ação corresponde a uma reação. Daquilo que te puxa. Se te puxa o mundo para o lado, normalmente a outra ação e você para o lado oposto drasticamente. Você parou de acreditar total. Total. Falei, não, Deus é uma criação humana. Você achou que você tinha vivido um engano até então. Eu li, se não me engano, tem um livro... Richard Dawkins, Deus é um delírio. Antes ainda, eu não sei se é Rousseau, que era... Acho que é Deus a criação do homem, o homem criou Deus, alguma coisa assim. E se você ler esse livro, é pior ainda, né? Porque ele pega trechos ainda da Bíblia e confronta, dizendo, olha aqui, como é que um Deus pode ordenar isso? Como é que um Deus pode fazer isso? Como é que um Deus pode permitir tal coisas e tudo mais? E aí eu falei, cara, não dá, não bate, a conta não fecha, realmente é... Me enganei, fui enganado. Tudo são ciências naturais e tal. E aí... eu, com 32, 33, eu comecei a questionar de novo. Eu falei assim, essa parte da cientificidade também não está fechando. Tem coisas que não se fecha. Plutão nem existe mais. A evolução não se fecha. Plutão? A quantidade de seres... O tamanho do universo é absurdamente gigante para que uma mente humana erradicada num planetinha, né, na travessa da quebrada do universo, vai ter a consciência total do todo. Né? É muita arrogância quando o ateu acredita que ele consegue, naquela geração dele ainda, que é uma geração ínfima de 80 anos, e se você pegar o que o ser humano produziu, você pega 50 mil anos, entender que ele tem toda a resolução do que é o universo que tem bilhões de anos. Então, é uma arrogância absurda. Eu falo que o ateu é o maior crente que existe. Porque ele acreditar que ele lá, na quebrada do universo, num ponto, como dizia o Carl Sagan, né? Aquele pontinho de azul desbotado, né? Ali, num cantinho, acreditar que sabe de tudo, porque ele criou algumas fórmulas para entender a física, a química e a biologia. Porque a física, a química e a biologia é o estudo do que já existe. Ele não criou nada. Ele só dá respostas humanas para o fenômeno. De novo, por que o Sol é assim? Por que as combustões são assim? Por que a luz se comporta dessa maneira? Por que tem a gravidade? Por que tem um buraco negro? É uma resposta em equações humanas para que a gente tenha entendimento com a nossa percepção humana, porque se tiver uma outra percepção, já era. E porque a gente busca essas respostas, a gente quer ter a resposta daquilo, né? De novo, lembra dos chineses lá querendo fazer como é que se fala? O horóscopo, né? Que nada mais era que você tentar catalogar a personalidade da pessoa que está do seu lado. E aí eu comecei a questionar. E aí, um dia eu estava... acordei na madrugada,
né? E aí eu falei assim, poxa, eu tava com alguma matéria, acho que era até da Super Interessante, falando acho que de Moisés ou de Abraão, pai da fé, alguma coisa assim. Eu não sei se era Moisés ou Abraão. E aí, acho que era Abraão. E aí, eu falei, pô, Deus, por que você não faz um milagre para calar a boca de todo mundo? Você já fez tantos milagres, né, bíblicos, aí faz um para... Aquele que você não acreditava, você tá trocando ideia com ele. Falei, pô, dá um chute em todo mundo aí, faz algo para calar a boca de todo mundo logo. Para quê? Né? Daí ele falou assim, olha pro sol, o sol tá flutuando. Por que fica escondido, né? Por que você fica sempre Nos bastidores. E fui dormir. E aí... é a parte que me emociona. Porque é diferente quando Deus fala com você. É outra voz. Não é uma voz. Ele fala... é outra história. Aí Deus falou comigo. Ele falou, você quer que eu faça um milagre? Falei, quero. Ele falou, você é o meu maior milagre. A vida é um maior milagre. A vida não existiria sem mim. Aí eu acordo, cara. Parece que eu saí de um aquário. Assim. Meu Deus. E eu falei... aí eu senti vergonha. Foi a sensação que eu mais tive, foi vergonha. Que eu falei, porra, o milagre sempre esteve comigo. Como é que eu não enxerguei isso? E é isso que a ciência não explica, cara. Não explica. Achar que explica, não explica, não. Ninguém consegue explicar a vida. Ninguém consegue explicar, mais ainda, a consciência humana, diferente de todos os animais. Então, a gente já está vivendo o milagre. Você entendeu? E aí tudo mudou. Ah, mas aí você ficou uma pessoa melhor? Não. Aí você ficou santo? Não. Aí foi lutar para. E aí é que veio toda a transformação de entender que, de fato, Deus não vem para os santos, Deus vem para os pecadores. Exato. E entender de fato isso. O que é isso? Que você precisa lutar com você mesmo para ser digno de estar vivo. E é uma luta constante. E é uma luta ingrata. É uma luta desleal até. Porque parece que é muito mais fácil você viver no pecado. É muito mais fácil você ser desonesto. É muito mais fácil você ser filha da mãe. Não parece, né? É. Se você for ver, parece. E aí... é uma corrida de maratona, não é uma corrida de 100 metros. O pecado é uma corrida de 100 metros. A santificação é uma corrida de maratona. Só que um corre 100 metros e aproveita 100 metros. Você aproveita 42 quilômetros. Eu acho que é a grande sacada. Se deu para entender essa metáfora, claro. Entendeu? E é isso. Então, é muito, assim... e aí, por conta da minha cientificidade, é que eu pude entender que o sagrado, o metafísico, é muito maior do que qualquer teoria de qualquer tradução científica da realidade. Entendeu? É isso. É, forte, hein? Forte, porque muitas vezes a gente realmente vive na ignorância e não se dá por conta daquilo que está vivendo, né? Quando o Galego falou assim,
Quando muitas pessoas e nós mesmos nos questionamos, né? Senhor, mas por que você não faz o milagre? Seria tão mais fácil você vir, tão mais fácil você fazer aqueles milagres que faziam antigamente, que o povo todo via. A gente esquece de olhar para o céu e ver que o sol está lá, que as estrelas não caem à noite, que nós vivemos rodeadas de milagre na nossa vida, né? Que os milagres acontecem diariamente, mas nós estamos focados porque é palpável, né? Por aquilo que a gente vê. E aí o Galego também, gente, enquanto nós estávamos nos bastidores, ele falou sobre algo que, quando a gente para pensar, é muito real, né? Que é, por exemplo, o Wi-Fi, né? Que quando, por exemplo, você manda uma mensagem aqui, tá lá no Japão, a pessoa lá, ela recebe na mesma hora aquela mensagem. E você só quer saber do resultado. Ah, recebeu minha mensagem, tá tudo certo. A gente não para pensar no mecanismo, naquilo que é invisível aos nossos olhos, mas que está funcionando. E a nossa vida espiritual, ela é isso, é aquilo que está invisível aos nossos olhos, mas que está funcionando, que tem algo maior sobre a nossa vida, que existem coisas que a gente não vai explicar. Por mais que a gente estude a mente humana, o que comprova exatamente o que as pessoas pensam? O que comprova exatamente, Ricardo, o que passa dentro da cabeça de um animal? Exatamente. E o que é mais interessante, quando você falou das estrelas, do sol, se você levanta todos os itens, né? Sabe fazer o check, né? Check, check, check. Se você pega todos os itens que são necessários para existir a vida, é 1 sobre 1 bilhão vezes 1 bilhão vezes bilhão. Assim, a probabilidade é infinita para não dar certo. Sim. Sabe? A gente... as composições químicas, o tempo, o momento, a distância do Sol, a distância da Lua. Se a gente tivesse um pouquinho mais para lá, já não teria água. Se tivesse um pouquinho mais para lá, seria só gelo. O pH da água, o pH do corpo, tudo. É um absurdo ao acaso. De perfeição, né? E vindo do caos, né? Porque, como assim? Toda essa perfeição de acaso vindo do caos para criar ordem? Não dá. Cientificamente, não dá. Você não consegue nem reproduzir um modelo desse cientificamente. Não dá. Não dá. Só que como a gente, como disse o Galego, a gente está tão acostumado com algumas coisas que a gente não se surpreende justamente com a vida. Spinoza falava sobre isso, né? Da imanência de Deus estar em tudo e a gente não enxergar. E como tá desde quando a gente nasce, de novo, aquela que eu falei do paradoxo da rosa. Para a rosa, o jardineiro é eterno. Por quê? Porque ela já nasceu naquele ambiente onde o jardineiro existia. Então, como a gente parece uma coisa maluca, né, esquizofrênica, mas a gente já nasce num ambiente onde há a exuberância de vida, você entendeu? Então a gente não dá valor. Porque a gente não vê, né? Se a gente olhar para nossa própria vida, como, às vezes eu paro assim, fico pensando como que o nosso corpo funciona perfeitamente. Que a gente precisa piscar, lubrificar o olho, ao mesmo tempo todos os nossos órgãos precisam estar funcionando, a gente é uma máquina. Né? Só que como a gente não vê o nosso funcionamento dentro, a gente não dá valor para isso. A gente não pensa, caramba, para eu estar vivo, tudo precisa funcionar perfeitamente. Se der probleminha num lado, em alguma coisa, o nosso corpo morre, para de existir. Só que como a gente não para pensar, caramba, eu sou um milagre e o que acontece é sobrenatural, a gente acaba não dando valor. É porque o que nós estamos vivendo é um milagre para alguém, só que nós não valorizamos como milagre. Porque verdade. se Deus precisasse fazer um milagre a toda hora, ele seria um Deus completamente incoerente, porque tudo que ele criou é perfeito. Então, tudo que ele faz é óbvio que é um milagre. E a gente não consegue enxergar isso. Nós estamos aqui, olha aí, nós nos sustentamos hoje para chegar até aqui. Tivemos um alimento. Tem pessoas em algum lugar clamando por um alimento, por um gole d'água. E a gente está aqui talvez menosprezando esse gole d'água que está aqui, que eu vou deixar e vou pedir para trocar o copo com um gole d'água e vai jogar no ralo. Então, a existência humana transcende nosso próprio entendimento. É verdade. E diante da tua especialidade de diagnosticar pessoas de uma linguagem silenciosa, porque às vezes o silêncio fala muito, e o silêncio é muito bom, porque às vezes silenciosamente a gente pode se passar por sábio, mas como você olha essa sociedade hoje, que tudo quer ter opinião, que tudo quer falar, uma superexposição de todo mundo,
uma falsa verdade propagada, porque hoje nós vivemos uma geração de maquiagens, né? De falsas máscaras. Como que você faz uma análise desse mundo contemporâneo? Acho que o nome dele é... Se alguém puder depois pesquisar aí no Google, acho que é Zygmunt Bauman. Sim, Sociedade Líquida. É isso aí. É isso mesmo? É. Tá. Então, acho que é a primeira vez que eu não troquei o nome, que eu sou louco para trocar nome. Nomes, sobrenome, enfim. A Sociedade Líquida, né? Eu acho que ele teve uma sacada genial, assim, e cada vez vai ser pior. Eu acho que cada vez vai ser pior. Acho que o grande sábio vai ser aquele que vai conseguir usufruir da tecnologia sem ser consumido por ela. Olha que paradoxo, né? Consumir da tecnologia sem ser consumido por ela. Não dá para a gente isso. Acho que se você pegar toda a história da raça humana, depois que alguém conseguiu dominar o fogo, não dá para desdominar o fogo, né? Depois que alguém criou a roda, não dá para não utilizar mais a roda. Então, toda essa situação que a gente está vivendo, de tudo muito rápido, descartável. Conhecimento dobrando a... E muito descartável, a gente está aprendendo a separar, e é difícil, eu acho que essa vai ser a grande sabedoria das pessoas, separar o momento máquina, inteligência artificial, o momento de conseguir falar com o Japão agora, com o momento natural, você entendeu? Ou seja, com aquilo que voltar ao princípio que nos trouxe até aqui. Que é o quê? Família. Você entendeu? De volta à origem, né? De volta à origem, mas sem ser o ermitão. Você não precisa descolar e viver, sei lá, comendo carne crua no meio de uma caverna. Mas os princípios que nos trouxeram até aqui, então o altruísmo, né? O compartilhar, a bondade, a família, a ligação com o sagrado. Eu não quero nem que a pessoa acredite no meu Deus. Acredite no Deus dela. Tá tudo bem. Mas que ela reconheça que ela precisa... que ela tenha uma parte mental, que ela tenha uma parte de alma. Que ela não é só neurônio. Que ela não é só célula do pâncreas. Que ela não é só... Você entendeu? Uhum. Célula-tronco. Ela, além de tudo isso, além dos hormônios que regem ali o humor dela, ela tem coisas que são inexplicáveis para aquela geração, que é a parte mental, e para toda a criação, que é a parte espiritual. Então, quando você larga essa parte espiritual... Eu estava até comentando com grandes CEOs ali, eu apresento o SOS Empreendedor na Jovem Pan, e eu estava comentando com alguns grandes CEOs aí, grandes diretores, né, de empresa. Eu falei, você está percebendo que muitos estão se voltando para o sagrado? Estão se voltando para essa parte espiritual? Que, se você pegar, sei lá, dos anos 80 para trás, basicamente, essas pessoas, né, as pessoas que chegaram lá, elas não estavam nem aí com o corpo. Normalmente eram uns barrigudão, né? Uhum. Careca, fumando charuto, esborne ali, né? Whisky. E aí começou a vir uma geração que falava, opa, peraí, eu posso chegar lá, mas eu posso tratar do meu corpo. E aí começou uma galera que tratava do corpo. Aí depois uma galera falou, pô, peraí, eu posso chegar lá, dar o resultado, tratar do meu corpo, mas entender que o meu corpo não é só o corpo físico, é o corpo espiritual. Então começou a ter uma gestão melhor de tempo, começou a olhar para a família, começou a olhar para as coisas que... Alimentação, então não só o malhar, mas a alimentação, né? Começou a olhar em volta, começou a olhar para os seus mais próximos. E agora está vindo uma geração de CEOs, ou seja, pessoas que chegaram lá, que, além de chegar lá, eles se preocupam com o corpo, se preocupam com a saúde, se preocupam com quem está em volta, se preocupa Verdade. com a saúde da empresa, e se preocupa com o seu mental, e se preocupa também com o sagrado. Sim. Então, eu acho que, por isso que eu falei, de novo, a grande sacada vai ser você usufruir da tecnologia,
mas, ao mesmo tempo, você saber que você precisa voltar para aquilo que são os pontos assim, mais básicos e principais que trouxeram a raça humana até aqui. Você entendeu? E aí, completando o finalzinho da sua pergunta, o ser humano ele está tão na sociedade líquida, né, e fluida, que ele não está percebendo o outro. Ele está conversando com as pessoas sem prestar atenção nas pessoas. Ela está muito... Cara, se você vai num show, você vê a quantidade de pessoas assistindo o show aqui, ó, filmando. Verdade. Ele não está tendo uma memória real daquele momento. Então, para o cérebro, ele não está tendo um momento emocional, uma ligação emocional com aquele... Não sei se vocês já viram, tem muitas... a Swift, como é que chama aquela menina lá? Taylor Swift. Taylor Swift. Ela constatou lá que tinha ou foi uma psicóloga que aproveitou ali de novo, né? Aproveitou o fenômeno, ou seja, o porquê que isso acontece. E aí começou a ter as hipóteses. Ela começou a ver o fenômeno de muitas pessoas da Taylor Swift, os fãs, dizendo, eu não lembro do show. Meu Deus. Eu fui no show e não estou lembrando. O que está acontecendo comigo? Outra eu também. E uma das probabilidades, possibilidades ela não conseguiu criar um momento emocional, que é o que, por exemplo, está faltando com casais, que está faltando com os filhos, que está faltando com seus pais, com os amigos. Criar memórias. Memórias emotivas reais. E não através de uma interface. Porque o seu cérebro começa a acreditar o quê? Essa interface, eu busco a hora que eu quiser. Eu não preciso me conectar com ela. Eu não sei se vocês já começaram a perceber que antes a gente tinha mais facilidade de decorar trechos, decorar números. Por quê? Porque a gente sabia que a gente tinha que decorar porque era muito difícil acessá-los. Não, número de telefone, você vai antes, você tinha que decorar, que nem eu falo pra minha mulher, qual que é o meu número? Ela não sabe. Eu não sei o nome da minha esposa. É porque hoje tem muito mais facilidade. facilidade, Então, né? a facilidade do quê? De buscar aquela memória. Ou seja, a gente transferiu a nossa memória para uma memória externa. É a mesma coisa que escrever hoje, né? Quando eu vou escrever, é difícil para eu escrever, porque a gente está tão acostumado a digitar que a nossa memória, ela vai, sei lá, ela vai sumindo, ela vai acostumando com o novo, na verdade, né? E aí eu quero fazer o link com a linguagem silenciosa. Então, as pessoas, elas estão tão acostumadas a viver através de uma interface, muitas reuniões em Zoom, muitas conversas, muitos amigos que praticamente se veem só no grupo do WhatsApp, né? Se veem muito mais no grupo do WhatsApp que realmente tomando uma cerveja, do que jogando futebol, do que conversando num café, ou seja lá o que for. Então, até quando ela está num momento real, ela está mais preocupada com a selfie, com a foto, em gravar o show. E isso está achatando a capacidade natural que nos fez chegar até aqui. Porque nos tempos imemoriáveis, imagina que o ser humano, por milênios, muitos milênios, conseguiu procriar, criar conjunção para caçar, para proteger a aldeia, sem proferir uma única palavra. E como é que eles faziam isso? Observando os seus pares, observando de novo, né? O ser humano observava, esse aqui é parecido comigo, tem um comportamento parecido comigo, tem expressões parecidas com a minha. Então eu vou me unir a ele. Tanto que isso é o embrião do quê? Dos países, das culturas. O que são culturas? Pessoas que pensam de forma parecida, criam de forma parecida, falam, né, grunhidos de forma parecida, que aí depois de muitos milênios que você consegue começar a criar as palavras e até a palavra escrita. Mas até antes era como? Ele anda parecido comigo, ele se assemelha a mim, então ele deve ser da mesma região, vou confiar, vou compartilhar minha caverninha. Você está entendendo? Então, essa habilidade de você sentir o outro, a gente está perdendo. Então, sabe aquela coisa de tipo assim, uma pessoa, você vê a pessoa pela primeira vez, ou você está numa sala de espera, aí você fala assim, nossa, não fui com a cara desse aí. É porque tem elementos ali, naquela pessoa, que, a princípio, você é muito diferente de você, então você se protege. E outras pessoas que, às vezes, você começa a conversar, que você nunca conversou na vida, e você fala, nossa, está fluindo a conversa. Nossa, que agradável, que bacana. Porque, inconscientemente, ele está dizendo assim, pode confiar nesse. Esse aqui é uma pessoa muito parecida com você, ele pensa como você.
E as pessoas estão perdendo essa capacidade. E aí estão, sem perceber, traição, sem perceber que a filha está sofrendo bullying, sem perceber que o vovozinho, a vovozinha na clínica está sofrendo maus tratos. Porque essas pessoas, elas sempre vão falar que tá tudo bem. O traidor, ele vai fingir uma normalidade. A menina que está sofrendo bullying não vai chegar na escola porque ela não quer sair daquele convívio. E aí, filha, tá tudo bem? Ah, tá tudo bem. Claro que tá. O vovozinho que se sente um peso, ele vai falar assim, e aí, pai, como é que é a cuidadora? Tá legal? Não, tá legal. Ela é boazinha. Um amigo que está entrando numa depressão esconde a verdade dos sentimentos dele e a gente não vai percebendo. E a sociedade vai ficando toda doente, caindo no engano, caindo na mentira, porque deixou de ter a capacidade de olhar coisas simples. Agora... Um movimento, uma face, uma expressão que indica alguma incongruência. Então, não é que toda incongruência é uma traição. Então, de repente, o seu marido, de repente, chegou em casa hoje com uma comunicação diferente, um jeito diferente de falar, opa, então ele está me traindo. Não, ele pode estar com um problema no marido trabalho. Nunca chega com flores. Chega com flor, por que você chegou com flor, meu? E aí já que reclama, aconteceu? né? É que nem a Liz, não, esquisito. a Liz já falou que o galego fica quieto em casa. Aí um dia ele chega falando, foi legal, por que esse homem está falando tanto hoje? Não, Verdade. mas acontece isso. Mas por quê? O homem não tá acostumado com a mudança, né? O ser humano não tá acostumado com essas E essa mudança, variações. E essas variações, essas mudanças, é onde tem a quebra de padrão. É aí que a gente pega essa pessoa que tá mentindo. Mas olha que interessante, nem toda mentira é prejudicial. A mentira pode ser um pedido de ajuda. A mentira pode ser uma camada para te proteger de algo que você não quer passar aquela preocupação para a pessoa. Sim, Só que seria verdade. mais interessante que a pessoa respeitasse e entendesse e começasse a ter atributos para solucionar aquela dor. Então, a menina, ela mente porque talvez o namoradinho está tentando avançar o sinal e ela fala, e aí, como é que foi a festa? Ah, não, foi legal. Porque se ela falar, não, ele tentou passar a mão em mim, pô, não sei, pô, esse cara é... Você tá entendendo? Eu tinha uma amiga que o namorado dela traía ela pra caramba. E aí, quando a gente questionava ele, ele falava que, na verdade, ele mentia. Traía, mas mentia muito pra ela. E como ela tinha ciúmes de tudo, se ele falasse assim, ó, hoje eu passei lá na casa da minha amiga pra falar com ela ia brigar, então ele mentia. Ele falava que ele estava em outro lugar. E daí, quando ela descobria que ele tinha passado em algum lugar, ou até na casa do amigo, ela brigava, então acabava mentindo. Então uma coisa gera outra também, né? Essa cobrança, essa falta de confiança, você tem até medo de falar a verdade para a pessoa e a Sim. pessoa não receber bem. E aí acaba... E aí é o problema, porque olha o que aconteceu com essa amiga aí. Se tudo ele mente, o padrão dele é mentir. Então, quando é a mentira que ela tem que pegar, que é uma traição de fato, ela não vai conseguir pegar. Por quê? Porque ela estimulou sempre a mentira. Isso pode acontecer com os filhos, isso pode acontecer com os amigos. Ações e reações. Mas a pessoa nem se dá por conta disso, né, o Ricardo? Você que trata tantas pessoas, quantas pessoas agem com repetição de comportamento ou no inconsciente mesmo e estão fazendo coisas dentro do seu relacionamento que elas não estão percebendo. É isso aí, é no automático, é na superficialidade, é acreditar que as pessoas são perfeitas, né? Você vê que hoje é muito legal que você consegue fazer uma análise comportamental do momento atual da sociedade, não só Brasil, de mundo, pelas respostas que você vê nos Instagrams da vida, no YouTube da vida, ou seja, onde as pessoas se interagem ali, naquela aldeia ali, onde você claramente vê que a sociedade ela está extremamente carente, tentando chamar atenção, né? É como se fosse, sabe, criancinhas mesmo de 3, 4 anos que quer chamar atenção, faz birra, se joga, o nível de cognição cada vez mais baixo, elas não entendem sarcasmo, elas não entendem ironia. Não, e mesmo porque isso daí já é difícil hoje em dia. Porque você vai mandar uma mensagem pra pessoa, a pessoa interpreta do jeito que ela quer. Às vezes você até coloca um kkkk pra tipo, tentar colocar alguma coisa, mas a pessoa vai ler do jeito que ela quer, ela vai ler segundo o estado de espírito dela. Galego, você sabe... Então, isso é uma coisa muito legal. Você sabe que isso lá atrás, antes de rede social, quando tinha... A gente não pode falar que é uma rede social, mas o e-mail, quando a minha assistente recebia alguma coisa, ela falava, olha aqui, ó,
Olha essa pessoa. Ela catava, porque eu acho que vocês estão sendo bababá, bababá. Aí eu catava o e-mail e falou assim, deixa eu ler. Olha, porque eu acho que vocês estão sendo, tal. Eu não vi por esse lado. Eu falei, então, você já está colocando uma entonação que parece que a pessoa está brigando. Eu li de uma outra maneira. Então, tem que tomar cuidado, porque a gente impõe a nossa emoção naquele momento. Você sabe que, muitas vezes, isso é linguagem silenciosa. Dependendo do grau de importância ali que você vai fazer, manda áudio. Não fica só no texto, manda áudio, porque o áudio tem entonação. E aí a pessoa vai perceber, com mais clareza, se você está sendo irônico, se você está sendo sarcástico. Não mais que 30 segundos. Se você está sendo... Você sabe que os meus áudios sempre são palestra, né? Tipo, assim, meus áudios é 5 minutos. Eu já cheguei a fazer áudio de 30 minutos, sem parar. Pra quem que você mandou, Ricardo? Para todo mundo eu mando. Tipo, meus áudios são de 5, 10, 15 minutos, assim. Sabe por que uma coisa que eu acho muito idiotice também? A pessoa mandar vários áudios. Então por que não botou em um só? Aí põe lá 10 áudios de 3 minutos. Porra, deu meia hora. Você quer saber um negócio que eu acho muito ruim? Que esse negócio de colocar 2 vezes, às vezes você não consegue entender. Daí você gasta mais tempo. Porque botar vezes 2 a velocidade. Eu, às vezes, coloco em vezes 2, só que daí eu não entendo. Daí eu tenho que escutar de novo. E às vezes eu não entendo. Ou seja, eu tenho que escutar no dobro da velocidade. E sabe qual é outro problema também, Galego? Eu demoro o dobro do tempo. Quando você dobra, ou você põe 1.5, tem um lugar que é 1.2, 1.5, 1.75, e aí vai, você muda a entonação. Você muda a percepção de como aquela pessoa... Verdade. Às vezes eu ponho a minha esposa falando, eu ponho lá no vezes 2. Ela... Tem lugares que eu coloco falei, já tá 3. brava. Eu falo, tá brava. Aí quando eu ouço no 1, ela não tá brava. Acontece isso comigo também. Eu falo, também. nossa, eu achei que ela tava brava, achei que ela não tava. No fundo, então, o mundo é uma projeção de nós mesmos, né? Só é. Só é isso. O mundo só é uma projeção de nós mesmos. Somos todos narcisos buscando... contemplar o rio. Tem uma história acerca de Narciso com o rio, quando o Narciso para de contemplar a sua face, né? A sua face diante do rio, o rio sente falta. Cadê Narciso? Daí, você está sentindo falta de Narciso? Não, porque era tão bom, eu consegui me ver diante do brilho dos olhos dele. Então, no final, o ser humano está olhando o mundo, olhando para si mesmos. Nós esquecemos de olhar que existe um Criador, que eu não sou o centro do universo, você não é. 8 bilhões. Quem é Galego? Quem é Lise? Quem é Ricardo? Quem somos nós diante dessa magnitude, dessa grande criação? Como que a gente consegue lidar com essa nossa insignificância? Porque nós buscamos um lugar de estarmos no centro. O holofote tem que estar virado para mim. Eu tenho que falar algo para viralizar. Eu tenho que ser alguma coisa. Eu tenho que me tornar uma projeção daquilo que eu criei. Como você lidar com isso? Ou daquilo que a gente acha que as pessoas esperam de nós, né? Isso. Porque então... hoje é isso. Isso daí é muito importante. Porque, eu fiz um conteúdo, a galera gostou. Então eu vou começar, eu sou isso. Eu sou um animador de plateia. Eu vou ficar aqui falando isso, porque gostaram. Daí eu começo a me vender por likes. Como você lidar com isso? Então, cara, você abriu várias portas aqui. Eu até tentar não ser tão prolixo, porque é o seguinte, o que acontece? Se a gente der alguns passos para trás, é natural o ser humano buscar atenção, diferenciação. É isso que nos trouxe até aqui. Uhum. É a dança do acasalamento, é o você mostrar a sua plumagem, é você ficar maior, é você se tornar falando, olha, eu consigo te proteger, eu consigo criar uma... As mulheres é aquela situação, olha, eu consigo olhar o detalhe, eu consigo procriar, eu consigo dar... a atenção, ter o carinho. Sensibilidade. Que tem diferença, né? Que aí a gente vai entrar numa outra seara que é o homem e o mulher, o masculino e o feminino. São diferentes e são competentes e são complementares. Não, falar que é igual não é igual, né? Geneticamente, o homem ele traz essa carga genética arquetípica de ser o homem. E a mulher, ele traz a mulher. Isso não tem nada a ver com capacidade, habilidade ou inteligência. Mas isso é uma coisa natural. O homem, ele é mais... holístico, a mulher é mais do micro, o homem é mais do macro, o homem é da proteção, a mulher é da educação, o homem é aquele que vai prover, a mulher é a que vai educar, é a que vai... A mulher amamenta, a mulher vê os detalhes. Por que a mulher é detalhe? Por que a mulher, você chega em casa, Galego, ela já bate o olho e fala assim, o que é aquele fio ali? Ela consegue ver um fio de cabelo ali, aí você fala assim, isso aqui não é fio de cabelo, é do cachorro. Aí, mas ela consegue, a gente não.
A gente olha e olha sabe, o Sua mulher pintou o cabelo de loiro, você olha, é. oi, amor. A tudo mulher, bem? ela tem uma visão de... Ela consegue ver tudo. Por quê? Porque imagina, você tá com a cria ali. Você precisa ver se o dentinho tá nascendo, se não tá nascendo, se tem uma brotoeja, se tem algo, se tem um carrapato, se... o homem é mais a visão global. Mas eu posso ter o papel? Pode ter o papel, pode ter a habilidade, mas geneticamente você é homem e você é mulher. É a genética, é a biologia, é a ciência. Sim. Agora, comportamentos é outra história. Então, é natural você chamar a atenção. O problema é que as pessoas estão esquecendo que elas são falhas. A internet deu uma falsa ideia que são pessoas perfeitinhas. Verdade. Mas E eu não aí- sou, não? Ninguém é. Ai, que decepção. Vai E falar aí- isso, vou chorar agora. E aí a internet virou um bando de imperfeitos, porque todos nós somos imperfeitos, buscando a perfeição do outro. É. Sacou? Uhum. Então somos um bando de imperfeitos botando o dedo e buscando a perfeição e que a pessoa seja aquilo que a gente acredita que é a perfeição. Só deixa eu fazer um parênteses bíblico aqui, porque às vezes as pessoas falam assim, mas vocês não são um podcast cristão, o cristianismo não está à parte da sociedade, o cristianismo está na sociedade. O que nós estamos falando aqui é justamente de um ser humano depravado, de um ser humano aparentando ser outras coisas. Então, se você está aí, talvez você esteja completamente fundamentado nos seus próprios fundamentos religiosos, tente olhar por outra vertente. E você, se não conhece o cristianismo, talvez você vai enxergar esses padrões dentro daquilo que nós temos como cosmovisão, de visão de mundo. O que ele está falando está muito atrelado a essa realidade, um ser humano imperfeito tentando mostrar uma falsa perfeição. Então, olhem para todos os assuntos aqui segundo a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, mas não deixe de olhar para aquele criador do universo. O que nós estamos fazendo aqui é trazendo conhecimento. Então, às vezes são alguns assuntos que são chocantes, que furam uma bolha que as pessoas não têm acesso, porque, infelizmente, o cristianismo se restringiu muito. E eles não estão mais se comunicando com a sociedade. Eu acho muito válido uma pessoa que conhece a Cristo, que tem o conhecimento das Escrituras, falar sobre esses assuntos para que mais pessoas tenham conhecimento do mundo, porque eles vão ter que se relacionar com esse mundo caído, esse mundo imperfeito, de homens buscando a perfeição. Desculpa. E o mais legal, se a gente pegar a parte bíblica disso, que às vezes a pessoa fala assim, mas ali não era um lugar de um cristão, tá? Pô, Cristo jantava com publicanos. E atrás é onde existia ali os fariseus, né? Abraçava os leprosos. As meretrizes. Você entendeu? Então, ele convivia com o que existia. Ele não ficava só no templo, né? Até porque o templo dele era a montanha, era a beirada do mar, da Galileia, era o deserto. Você entendeu? Era onde existia gente. Onde existia gente. Né? Então, de novo, né? Palavras de próprio Jesus, eu não vim para os santos, eu vim para os pecadores, né? Eu vim para aqueles que precisavam da palavra, o outro que já tem. Então, eu acho engraçado quando a pessoa diz assim, você estar convivendo, você estar interagindo, não quer dizer que você aceita o pecado e nem que você usufrui do pecado, ou que você, inclusive, peque. Nem né? que você é conivente Mas, com aquilo, claro. exatamente. Então, você não ter o contato é perigoso. Porque é como a pessoa fechar os olhos e tentar andar pela casa, ela vai tropeçar em tudo, ela vai bater a canela, ela vai escorregar. Ou seja, se você não entender aonde você está, é perigosíssimo. Agora, fechando aquela janela que você trouxe, o que está acontecendo com a sociedade e tudo mais, e o lance da projeção, que é uma naturalidade a gente construir um mundo dentro da gente. Isso é fato. Ou seja, que nem vocês dois, vocês não estão interagindo comigo. Vocês não sabem todas as minhas qualidades. Vocês não sabem todos os meus defeitos. Mas pela informação que você captou de mim, juntando com aquilo que você acredita que é o ideal, você criou um Ricardo dentro de você. A Lise criou outro Verdade, Ricardo. Entendeu? E vocês já estão interagindo comigo com esse Ricardo que você criou. E se depois a gente trocar ideia, mas é isso, não, eu vi outra coisa. É isso aí. E se tiver uma terceira pessoa vendo, vai falar, não, mas eu entendi por esse lado e eu acredito que ele seja assim ou ele é assim. Então, nós não somos singulares, nós somos o que as pessoas entendem que a gente é. Então, essa coisa de eu interpreto o mundo a partir da minha cosmovisão,
Isso é completamente plausível e natural. O problema é quando eu quero que a minha cosmovisão seja a realidade. Então, quando a pessoa não tem essa percepção, é aí que vem o ódio, é aí que vem a intolerância, é aí que vem a briga, é aí que vem a guerra. Por quê? Porque eu quero que o outro seja o que eu espero que ele seja. E aí eu apontar, eu medir a vida do outro com a minha régua. E nunca vai medir, nunca vai bater. Porque os seus valores e princípios... E aí, de novo, lembra aquela coisa da comunhão? Lembra aquela coisa das primeiras caverninhas? Por que as pessoas se fecham culturalmente em um país, em porque... Ele busca segurança, o ser humano busca segurança. Numa denominação religiosa, porque ela olha e fala, eu me sinto bem aqui. Então, aqui existe uma semelhança naquilo que eu acredito que é o mundo. Mas o mundo não existe do jeito que você enxerga. Ele vai ser completamente múltiplo. Hoje as pessoas, elas enxergam da maneira delas e elas são seletivas. O que você estava falando, por exemplo, nós que somos cristãos, né? O quanto andar com outras pessoas. Hoje em dia a gente é cobrado de tudo. Então, se você estiver almoçando com uma pessoa que, por exemplo, traiu a mulher, saiu em rede nacional e no outro dia você é cristão, mas te viram almoçando com essa pessoa, você não vai ser aquela pessoa onde as pessoas vão olhar e falar que legal, ele está almoçando com aquela pessoa, deve estar dando bons conselhos. Por não, exemplo, não. Vocês vão olhar e vão dizer, olha ali. Deve estar apoiando ele, sabe? É conivente com o que ele fez. Eu queria, Ricardo, que você me falasse sobre duas coisas que você falou aqui. Primeiro, sobre como as emoções impactam nas nossas vidas. Tá? Como criar memórias emocionais. E sobre o ego. Porque você falou sobre o ego, sobre ser essencial nós termos e nós nos percebermos, mas o ego também traz coisas que não são benéficas para o ser humano. Tá, você quer que eu fale mais do ego? Depois me responde primeiro isso sobre as emoções, depois a gente fala sobre o ego. Tá, então deixa eu só dar um passo atrás, que você falou de como as pessoas, elas não entendem muitas vezes quando você, sei lá, como você falou, tá lá almoçando com a pessoa que teve um comportamento ruim. É engraçado que nas análises, quando eu faço, primeiro que se eu vou analisar, a pessoa fala assim, mas você é contra ou a favor? Então, quando eu estou fazendo uma análise, a pessoa ela tem a predisposição de ou ele vai ser a favor ou vai ser contra. As pessoas não estão acostumadas ou estão desacostumando a falar sobre o tema. Não necessariamente você está de um lado ou do outro. E a internet meio que polarizou isso em tudo. Você vê isso na política, você vê isso nos costumes. Então, se você não aceita um lado, obrigatoriamente você é a favor do outro. Se você critica um lado, obrigatoriamente você valida o outro. E não é assim. Então, muitas vezes a pessoa fala, mas você vai dar palco para fulano? Mas você vai conversar com ciclano? Ou, mas peraí, você está analisando... Vamos falar um nome que todo mundo tá com os olhos assim. Ana Hickman. Então, mas espera aí, você é a favor ou contra? Né? Cara, não existe a favor ou contra. Existe uma análise do comportamento e outra, né? O comportamento da vida toda e o dos bastidores. É desse momento que ficou público e é que a gente está analisando. E que ninguém sabe o que aconteceu de verdade. Lógico. E aí, eu consigo trazer alguns elementos que às vezes as pessoas estão escondendo? Sim. Todos os elementos? Claro que não. Agora, é possível que esse elemento, Ana Hickman, tenha acertado em muitas coisas? Sim. É possível que ela tenha errado em tantas coisas? Sim. É possível que ela tenha falhado em outras coisas? Sim. É possível que ela tenha sido vítima? É possível que ela tenha sido algoz? Então, as pessoas não têm, hoje, a capacidade cognitiva de entender que a Ana Hickman, vamos dar nome aos bois, não é a Maria Joaquina da novela mexicana. Entendeu? Que na novela mexicana, a Maria Joaquina, ela nasce boa e vai permanecer a novela inteira boa. E o Carlos Alberto, ele vai ser o vilão, então ele vai ser o vilão a novela inteira. O ser humano, ele é múltiplo entre 1 e 0, por isso que eu dei o apelido de os binários. O que são os binários? Os binários só enxergam 1 e 0. Então, se ele escolhe o 1, o outro ele tem que detonar, ele tem que ser o 0. Então, se ele escolheu esse aqui como 1, o outro lado eu tenho que detonar. O outro lado tem que ser 100% ruim, porque eu escolhi esse aqui como certo.
Então, quando você, muitas vezes, apesar que meu público já está acostumado com isso, mas muitos que chegam falam, não, mas você está contra ou a favor? Não, peraí, você está defendendo um, você está... Não, nós estamos analisando. Seu isento. E aí, Chama de você, isento. entre 1 e 0, você tem várias tonalidades. Entre o branco e o preto, você tem várias tonalidades de cinza. E as pessoas estão desacostumando disso. Que isso é o pior. Verdade. Que elas querem pegar hashtag fulaninho, hashtag fulaninha. Sou do time tal, sou do time tal. E não é assim. Então, é muito importante você, na tua vida, começar a analisar que, primeiro, você é imperfeito, as pessoas são imperfeitas, as relações são imperfeitas, e quem está do teu lado, e você mesmo vai acertar e vai errar. Você não vai conseguir acertar todas, e também você não vai errar todas. Então, isso é uma coisa que as pessoas têm que começar a ter clareza. Então, é engraçado quando eu falo assim, poxa, aqui... Peraí, você falou mal dessa pessoa? Como assim? Não, você tem que aceitar tudo que ela faça, porque ela é a perfeição. E, em contrapartida, o outro lado da relação, seja ele qual for, você pode pegar lá no BBB, Vanessa e Davi, né? Ou você pode pegar qualquer outro caso, sempre tem um embate onde escolhe um lado, então esse aqui é o bom, esse aqui é o ruim 100%, isso não existe. E a análise comportamental traz isso. Olha, aqui eu vejo congruência, aqui eu não vejo congruência. Eu estou achando que tem alguma coisa aqui. Aqui ela tem razão, aqui ele tem razão. Poxa, aqui a coisa tá nebuloso, aqui ficou indefinido. Então, é legal a gente ter essa noção. A sua pergunta de situações, criar mais momentos emocionais. Isso é extremamente importante até para a saúde psíquica. O que vai ser quando você tiver... por exemplo, se a gente fizer um teste hoje com o pessoal de casa... Você já viu muita gente falando assim, o ano está passando rápido? Sim. Ou a vida está passando rápido? Sim, os dias Porque da a pessoa não está criando momentos emocionais. E isso vai dar um problema seríssimo quando ela passar da meia-idade. Quando ela chegar na metanoia, que é a metade da vida, ela vai virar muito provavelmente uma pessoa depressiva. Ela vai virar uma pessoa que vai ter psicossomatizar uma porrada de doença. Porque é quando bate a consciência da finitude. É quando bate a consciência que você tem menos anos para viver do que você já viveu. E aí você vai ter que escolher algumas coisas que você ainda pode realizar e outras que você não mais vai realizar. E se você não tem memórias afetivas, memórias emocionais, e criar essas memórias, você vai ter passado, às vezes, anos, décadas e muitas vezes a vida, sem ter, de fato, estado ali com aquelas emoções. De novo, as pessoas estão nos lugares, não estão com as pessoas. A linguagem silenciosa, ela te desperta para isso. Ela faz com que você preste muito mais atenção em você, nos seus comportamentos, nos comportamentos das pessoas que estão ao seu lado. Por isso que eu falo, a linguagem silenciosa salva vidas. Não somente a dos outros, que podem estar entrando como num abuso, num oferecimento de droga, ou entrando num relacionamento abusivo, patológico, né? E você, sem perceber, vai perder ali anos sendo um ratinho de laboratório de um agente ali abusador, psicopata, né, narcisista. Mas se a pessoa não viver o momento e acreditar que eu preciso estar presente ali e não fazendo de conta, mais preocupado com a selfie, mais preocupado em responder, mais preocupado em estar 100% online no celular, mostrar para os outros, viajar para tirar as fotos. Uma coisa que eu fico maluco, assim, quando eu vou viajar, tudo bem, pode ser uma régua minha, né? Eu procuro uma roupa o quê? Confortável. Um tênis confortável. Algo que eu consiga sair de casa de manhã e ficar e voltar à noite para o hotel. Aí eu vejo o pessoal fazendo altos takes assim na torre Eiffel, né, do Big Ben, e não sei o que. Você fala assim, gente, mas quantas malas essa pessoa levou de roupa para fazer looks no meio? E eu vi já isso. Porra, agora mesmo eu vou fazer um congresso em Londres, né, no dia 8 de junho. Cara, eu vejo pessoas realmente com malas na rua, trocando look para tirar foto, fazendo todo um lance que ela não está vivendo aquele momento emocional. Ela está tão preocupada com que vai postar o conteúdo, né? O conteúdo, a roupa, o make, a posição melhor da... Aí você fala, você comeu o macarrão lá na Torre Eiffel? Não.
Você tomou um sorvetinho numa sorveteria que tem ali do lado da Torre Eiffel, que é bem do ladinho? Não. Não era estragamável. Você Daí deitou, não foi. você deitou ali? Não. Porra, você andou ali no onde tava ali o Você Big Ben? viajou, você foi que até tinha- lá, né? Não. O que você fez? Ah, tirei essas fotos aqui, ó, que bonita essas fotos aqui, ó. Tá. Então ela não viveu aquele momento pra Mas ela. a realidade é isso mesmo. Você vê, eu tenho 2 filhos, né? Um de vai fazer 5 agora e a Liz que tem 7 anos. Daí ela fala assim pra mim, Liz, ô mãe, a pior parte do aniversário é a parte das fotos. Eu quero brincar no aniversário. E a gente quer que as crianças fiquem tirando foto. Eu falei, filha, mas quando você crescer e você quiser ver... Mas você vê, a criança já sente isso, né? Ela quer aproveitar a festa, ela não quer ficar parado ali tirando fotos. E hoje, realmente, quando a gente tá em algum lugar, grava, quer registrar o momento. Mas é mais, Ricardo, para mostrar para os outros propriamente do que para você guardar no seu celular. Porque você mesmo, você quer o quê? Tirar a porra de uma selfie e falar, tô aqui. Pra quando você olhar, você fala, ai, você lembra que a gente tava aqui, que a gente fez isso. Então, às vezes, eu até me deu um... Até porque eu vivo da imagem, eu vivo da publicidade, eu vivo de estourar bolhas, eu vivo de criar conteúdo, né? O meu conteúdo é todo educacional. Eu falo, cara, eu preciso mostrar isso aqui. E eu ficava meio assim, falei, pô, eu fui em tal lugar e não tirei tantas essas fotos. Mas quando você conversa com a pessoa, ela perdeu tanto tempo arrumando o melhor take, levando as roupas e fazendo um monte de coisa... que a memória emocional dela é muito menor do que a minha. Sim. Entende? Mas muito menor. Então, no início, eu fiquei até frustrado. Eu falava assim, pô, eu fui em tal lugar e não tirei com esse ângulo, com essa foto, achando que tinha até um paparazzo, assim, olhando assim, sabe? Que o pessoal até ensina você a fazer andando e tal. E aí, as fotos da minha esposa é só eu e ela, e o selfie. Eu e ela e o selfie, eu e ela e o selfie. Né? De vez em quando, que agora eu aprendi a fazer algumas coisinhas, botando o celular de pé lá, contando lá de 5-0 lá, faz uma careta ali. Mas a gente não fazia. Mas depois eu fiquei pensando, eu falei, o tempo... E eu comecei a ver a quantidade de tempo. Eu lembro que uma vez a pessoa falou assim, olha, a gente está com um fotógrafo que vai acompanhar a gente para tirar umas fotos. Eu falei, cara, eu não vou, vai vocês, eu não vou. Eu não vou por quê? Porque eu não estou afim, eu não vou ficar preso a um fotógrafo que vai me acompanhar, que vai ficar tirando foto... Não, cara, eu quero andar pela rua, eu quero entrar num barzinho que ninguém entra, Mas eu não quero é entrar numa melhor. tasquinha que ninguém vai. Mas não entendeu? é melhor, porque aí você não precisa ficar se fotografando, tem uma pessoa que te fotografa. Sim, mas eu tô dizendo assim, mas o cara quer que você fique na posição certa, no lugar certo, e aí aquele lugar tem que esperar, porque tem um monte de gente Você tirando vira uma foto. projeção do outro, né? Do que o outro quer. Eu tô rindo porque o Galego, tipo, é zero também pra isso. Às vezes vai fotógrafo lá em casa, eu levo pra fazer fotos, pra colocar na capa dos meus vídeos dele. Ele fala, Às vezes a minha esposa até fala assim, você vai com a mesma jaqueta? Eu falei, eu vou, mas vão achar que a gente tá no mesmo dia, né? Pelo menos troca a jaqueta. Só, eu falo, não, meu, isso aqui é Deixa muito confortável. Pensar. Deixa que... Meu, tem uma amiga nossa que falou que tirava foto dos filhos e cansou de ver o filho dele, tinha que ficar forçando ele, faz tal cara. Ela pegou, tem um aplicativo que coloca a cara que quer, daí ele tirava e colocava a cara deles. Mas... Isso é a realidade. Isso é a realidade que não mostram. Não mostram. Vai chegar, vai ver lá a foto. Às vezes eu brinco até com a minha esposa e falo assim, tá aqui, aqui a realidade. Vocês vão ver lá no feed, tá diferente, mas a realidade é essa. Porque a realidade, a gente tem que se deparar com esse corpo humano frágil. Nós temos que nos deparar com as nossas fragilidades. Isso... não é questão de você se colocar como imperfeito, porque nós já sabemos que somos imperfeitos. Mas darmos risada dessas imperfeições, porque é o que nos fazem humanos. Senão, daqui a pouco nós seremos robôs. E sabe o que eu percebi, Galego? Quanto menos fotos você tira, mais você se obriga a decorar o que a gente fazia antigamente quando não existia foto. Então, você olhava aquela paisagem, você olhava os detalhes, você consumia os detalhes. Não precisa ir muito longe. Entendeu? O Waze. Quando você tira a foto, o que acontece? Você jogou a parte emocional, a lembrança emocional, né, para foto. Só que ela não vai imprimir da mesma maneira. Depois então, eu olho, então, né? o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me policiar em vou tirar menos fotos. Porque aí eu lembro com muito mais detalhe. Agora a gente foi... eu fiz um tourzinho lá, que a gente pegou Orlando, Nova York, Boston, e eu palestrei e, obviamente, aproveitei para passear. E aí a gente foi na Disney, 2 dias. Quer dizer, Disney não, foi na Universal. A gente gosta mais da Universal. Aí eu falei, eu não vou tirar foto, cara. Falei, não vou tirar foto. Acredite se quiser, a minha memória emocional está muito mais fresca
porque eu falei, eu preciso decorar, eu preciso viver esse momento, eu preciso ver esses detalhes aqui do brinquedo. Então, eu tô com muito mais fresco do que se eu tivesse uma foto. Porque foto eu falo assim, pois eu vejo como é que é. E nunca mais olha. E nunca mais olha. E aí você não tem essa memória emocional. Então, memória emocional é você, de fato, estar presente, vivendo com os seus olhos. E vivendo aquele momento, sabe? Vivendo aquela coisa. Pode falar. O Waze, por exemplo. É isso aí, que nem a gente não sabe ir para um lugar. Vai chegar, às vezes eu fico brincando com ela. Falo assim, e aí, onde a gente tá agora? Para onde eu vou? Esses dias a gente tava junto, ela tava me levando lá para Alphaville. Eu falei, eu tô cansado. Deixa eu dormir, amor, dirige. Na hora que eu acordei, eu falei, pô, que legal, daqui a pouco a gente tá lá no Paraná. Sabe pra onde você tá indo, ela? Eu tava seguindo o ex, mas eu entrei numa rua errada. Daí perde completamente essa noção. Não sabe. A gente se perdeu. Ô, Ricardo, e aí quando eu falo de ego... vamos colocar nesse lugar, então, por exemplo, das fotos. Será que essas fotos também não é para suprir esse ego que quando você vai postar, por exemplo, as pessoas, né? Quando eu falo você, são as pessoas. Quando elas postam, elas querem falar assim, olha, eu vim na Disney. Olha, eu fui em tal lugar. Olha, eu estou no show do fulano. Olha, estou comprando uma bolsa da Gucci. Olha, isso não faz parte do ego? Isso faz parte Então, vamos lá. Isso faz parte da construção do que você acredita que é o ego. O ego, quando você pega o ego na parte psicológica, vamos lá, o que é legal é, o seu inconsciente não tem moral, não tem ética, não tem nada disso. Conscientemente você tem. Então, a parte inconsciente é a parte que se constrói eu querendo ou não. A parte do ego há uma parte de permissão. Por quê? Porque o ego é o que eu acredito que eu sou. Sabe quando você fala, eu sou a Lise? Quem que é a Lise? Sabe quando você acorda de manhã e fala assim, eu existo? Esse é o ego. O ego é aquela parte que você sabe que existe, você tem consciência que ela existe daquela maneira, que muitas vezes as pessoas sabem que ela existe, mas não a totalidade. Porque a gente coloca para fora aquilo que a gente quer que os outros nos enxerguem. Então, eu sei o que eu sou. Ninguém precisa, me ensinar o que eu sou. Na totalidade. E principalmente os defeitos. Eu sei quais são os meus defeitos. Né? Por mais que a gente tente se enganar, por mais que a gente tente mascarar, a gente sabe quais são os nossos defeitos. A gente sabe. Só que daí o que a gente faz? A gente constrói essa falsa camada de persona, que persona é diferente de ego. O ego é a minha consciência como eu. É o centro da consciência do eu. Agora, a persona são as máscaras sociais. E aí é essa construção. Então, por exemplo, como assim uma persona? Ela pode ser mais translúcida. É aquilo que você quer representar para os outros. Exato. Ela pode ser mais translúcida ou ela pode ser mais pesada, de acordo com o que eu estou representando. Então, vamos lá. Galego. O galego na igreja é uma persona diferente do galego num churrasco, que é diferente do galego falando academia. com estranhos. Dando aula. Dando aula. É o mesmo galego? O ego, sim, é o mesmo galego. Só que a maneira que ele se apresenta para aqueles grupos é diferente. Isso é a persona. Ou seja, eu crio máscaras sociais para que eu consiga atuar. Agora, quanto mais translúcida ela for, quanto mais eu consigo transitar com máscaras cada vez menos pesadas, mais eu posso ser eu posso mostrar o meu ego, eu posso mostrar aquilo que eu acredito que eu sou, e eu tenho menos chance de errar e de me frustrar. Porque aquilo que as pessoas estão vendo através daquela persona é o que eu sou. A gente vai ter condutas sociais, de novo, eu não vou me apresentar num tribunal da mesma maneira que eu chegasse num churrasco com meus amigos. Mas aquele eu continua sendo o mesmo. Agora, tem coisas que são mais aspectos, de novo, sociais, de educação, de postura, de protocolo, que a sociedade espera. Agora, quando você constrói essa persona que é muito diferente do seu ego, é onde que as pessoas falam, socialmente, a máscara caiu. Porque é aquela máscara de persona mesmo. Né?
Então, quando você começa a ver que você está apoiando o que é você, eu chamo de objetos de posicionamento. Aí, como você disse, num carro, num relógio, numa roupa, numa bolsa, numa viagem, né? Numa família feliz. Você entendeu? Num Deus. Num Deus, numa declaração. Aí é bonitinho eu falar isso aqui. Essa pessoa, ela sabe que não é aquilo, vai causar dor e sofrimento. A princípio, ela vai receber os aplausos, mas aquilo fica de uma forma tão insustentável que começa a causar dor e sofrimento por aquilo que ela vendeu, ela não é. Ou, pior ainda, quando cai a máscara. Quando ela é pega no contrapé, quando ela não estava esperando, ela não estava preparada para agir igual a o que estavam esperando, e ela não tem todas as fichas ali, todas as artimanhas ali. Ô, Ricardo, você ensina isso para os seus seguidores? Como ter essa percepção? Ensino. É assim, uma coisa que é muito legal, eu fico muito feliz com isso. Nas minhas análises, eu falo que tem análise do caso e análise para a vida. Então, toda análise, eu acho que, sei lá, a cada, 500, acho que uma a gente não consegue, às vezes, colocar de tão singular que é. Mas, normalmente, eu consigo fazer, olha, a análise do caso é esse aqui. Agora, análise para a vida, ou seja, o que a gente pode tirar desse proveito? Então, muitas vezes, de novo, o meu público já entende. Quando aparece alguém novo, fala, mas você vai analisar o BBB? Mas você vai analisar, sei lá, se o cantor lá, como é que chama, de sertanejo traiu ou não? Nossa, mas o que eu vou... Então, a pessoa, de novo, ela é tão binária que ela acredita que eu estou, sei lá, fofocando, talvez. Ou esteja comentando aquele fato em si. Então, existe análise, que algumas pessoas vão curtir por conta dos personagens, outros vão curtir por conta da técnica, porque eu vou falar, olha, encontrei isso, e aí depois você tem, que eu falo, conclusões para a vida. E isso é uma coisa que as pessoas gostam muito, me pedem muito, porque eu mostro que a linguagem silenciosa não é só ficar apontando o dedo e falando, mentiu, não mentiu, foi congruente, não foi congruente, quem tem mais razão, quem tem menos razão, olha, encontrei falhas aqui. Não, é para você botar na tua vida. E essa linguagem silenciosa, na verdade, é assim que a pessoa, então, precisa contar da vida dela, só pela maneira de agir, o que ela já falou, o que você já ouviu, mas não diretamente para você. Porque são vários aspectos. Então, vamos lá. Às vezes a pessoa acredita que tudo é só nas expressões, por exemplo, ou na posição do corpo. Não é. Você tem 6 aspectos e mais um que eu falo que é um de base para você começar a fazer a análise. Então, vamos lá? Primeiro, vocalização. Então, mudança na vocalização. Então, na voz, na altura de voz, no ritmo, na velocidade, na qualidade da voz, se ela se torna mais áspera ou não. Às vezes, tem uns clássicos assim que a pessoa vai falar, ela não consegue falar. Então, ela fala assim, quando eu cheguei, ela não está sendo. É o Lula. Você imitou o Lula agora. E não sai. Sabe? Ou a voz diminui, ou a voz fica quase... mas eu não vi quando cheguei lá. Quase não sai, ela não consegue falar. Era você que fazia aqueles casos de televisão que a pessoa passava pela máquina da verdade? Não, aquele lá era o meu amigo, inclusive, o Jorge Maria. Você lembra, amor? Ele tem um polígrafo. Eu tava lembrando ele disso. tem um polígrafo. Então, aquilo é verdade, Ricardo? Ele faz a parte biológica da coisa, físico-biológica, ou seja, você bate o batimento. Por exemplo, você acha que eu olhando para o Galego, eu não consigo ver se a pressão dele está aumentando ou diminuindo, se a temperatura dele está diminuindo, se a pupila está aumentando, diminuindo. Eu consigo ver algumas sutilezas, por exemplo, se ele está com uma respiração aqui ou não, né? Se ele está ruborizando, se ele está ruborizando aqui a narina, se está lacrimejando mais o olho ou não, se de repente eu vejo algum tipo ali de sudorese ali, mas quando você tem isso no corpo, o cara metricamente ali vai falar, olha, aumentou a pressão, mudou a vocalização, fez isso, não sei o que lá, de uma forma que eu não pego. E a máquina não vai pegar coisas que eu pego. Que nem, por exemplo, numa narrativa. A máquina não pega a narrativa. Então, vamos lá. Primeiro, vocalização.
Depois, expressões, que é aquilo que todo mundo conhece. Ah, fez isso, se assustou, fez nojo, medo. E se ele tem... Pernas cruzadas. E aí você vai ter que ver isso antes. É. Né? Tem gente que tem um padrão de se comunicar. Uhum. Aí depois, então vamos lá, vocalização, expressão. Narrativa. Narrativa é a maneira que normalmente, usualmente, essa pessoa se comunica. Ela se comunica na primeira pessoa, na terceira pessoa, ela se inclui, ela não se inclui. Né? Ela usa um vocabulário mais rebuscado ou não, mais formal ou informal. Né? Qual que é a maneira que ela conta as histórias? Porque, de novo, quando você vai mentir, você muda isso. Você muda o seu padrão. Depois, trajetória ocular. Trajetória ocular é quando você movimenta os olhos para te ajudar na tua construção de memória ou de criatividade. Então, você muda. Quando você está numa sensação... Por exemplo, se vocês pegarem quando eu me emocionei, o que eu fiz com os olhos? Olhou para baixo. Olhei para baixo. Emoção. Emoção vai para sinestesia. Sinestesia é para baixo, é diálogo interno. Né? Se eu perguntar para o Galego, você lembra quando você conheceu a Lise? Lembro. Quando é que foi, você lembra? Lembro, foi na academia. Para de paralisar os foi olhos na de academia? propósito. Foi na academia? Foi eu dando aula no parque. Ó, ele olhou agora. No parque? Você viu que ele talvez nem tenha percebido. É. E você lembra como ela estava vestida ou não? Não. Faz uma forcinha. Não lembro. Mas faz uma força. Galego, Eu não tenho pode esse negócio parar. Tá, de mas faz uma lembrança. Pode força. parar. Faz uma força. Eu tô forçando para que você faça essa... Mesmo que você não Sim, saiba. Como sim, é que mas seria? eu não... Tá, mas força. Ela tava Tá. com roupa de Já, academia. né? legal. Você Vou- lembra... Aí, pegou o dele, ele foi buscar agora uma pergunta, ele olhou pra cima e pro lado direito. É isso aí. É, Boa. Porque você eu- fez isso. Isso. Ele já tá ligeiro já. Galego tá ligeiro. Ô, Ó, Ricardo, peraí. você acha que ele não paralisou E os olhos só para não ser tentou, pego? tentou. Ele foi- tentou, E aí, quando a conheço meu pessoa marido. força, a gente percebe também que a pessoa tá muito fixa. Sim. Porque não é o natural. O Uhum. natural é você... por exemplo, agora aumentou o fluxo de piscada. Amor, Isso você te nem deu- piscava. Entendeu? Você fez quer dizer, que você já deu tipo, cara, tá Vamos ver, desconfortável. vamos ver. Você não mexeu o consegue nos ombro, enganar, meu você bem. deu, sabe? Você deu quando eu comecei a fazer... Cuidado você com deu as suas perguntas, hein? Não, Corta. é só perguntas boas. Por exemplo, tinha algum amigo com você? Você comentou alguma coisa com alguém? Tipo, nossa, Você nem que gata. pisca, Galego, Não. pode parar. não tinha ninguém e tal. Mas você sentiu alguma coisa diferente? Não. Galego, quando Tá, você me e conheceu, quando- tinha um monte de meu amigos. Deus, agora, quando- dois quando- contra um? Não, Calma não. aí, vou chamar... Marcelo! E qual foi o momento que você falou, cara, essa mulher, eu preciso casar com ela? Então, eu não imaginava o que aconteceu, o que aconteceu. Por quê? Porque eu não conhecia Deus. Eu E não, aí? eu não tinha perspectiva de E relacionamento. como é que foi conhecer Deus? Conhecer Deus foi uma morte pra vida. Você viu os movimentos Aham, dos olhos? agora eu vi. Isso é a trajetória ocular. Daí não vale. Falar de Deus, daí é apelar. Comigo? Não, Você mas entendeu? eu Então, entendo. E eu acho que talvez ele seja invertido. Porque quando ele foi lembrar com certeza, ele olhou para o lado direito. Quando ele falou, cara, não sei. Acho que ela estava com roupa de academia, ele olhou para o lado esquerdo. Então, provavelmente você é invertido. Não sei ainda, mas eu arriscaria isso. Aham. Né? E aí as trajetórias oculares são naturais. As pessoas, elas mexem os olhos para ajudar na construção da comunicação. E uma coisa também é a pessoa sabendo que ela está sendo lida. Aí ela Porque tenta, ela tenta se automaticamente, a segurar. mesma coisa. Eu sou advogado, né? Então eu vou conversar com uma pessoa, eu consigo automaticamente, né? Tive que estudar uma Quando série você de falou coisas. agora conversar uma pessoa, você lembrou nessa pessoa? Eu- Especificamente? Eu tenho a fantasia. Não sei se você já Não, mas viu. quando você falou agora assim, quando eu vou conversar com uma pessoa... você- Não pensei em ninguém em específico. ninguém específico? Não Num pensei. cenário, num lugar, Não, foi só aleatório? não, aleatório. Tá, quando, legal. Quando eu vou conversar com alguma pessoa, automaticamente eu tenho... Agora, você está me dando sinais de lembrança auditiva. Você lembrou de alguma coisa que você já falou? Ou que você estava falando? Quando você fala, quando eu vou conversar com alguém... ou Não você necessariamente. Tá, olha que legal. Você vê que agora, quem está olhando de casa, ele vai olhar na altura aqui, na horizontal, para cá, que é quando a gente está acessando essa parte auditiva. Aham. Como eu não sei ainda se o seu é invertido ou não, eu acredito que é. Uhum. Você, quando você fala não, porque realmente você foi pro lado lúdico, você não conseguiu acessar uma pessoa especificamente. Uhum. E aí você olhou pro seu lado de novo esquerdo. Entendi. Talvez você seja invertido. Eu já consegui pegar 2 canais. Um de memória visual e agora de uma memória auditiva. E parece que os 2 lados você criou. Entendi. Entendeu?
Então, eu consigo ir pegando isso daí. Outra, depois da trajetória, unidade corporal. Unidade corporal, aí é o corpo. Tudo abaixo da fisionomia. Então, às vezes, o que se aproxima, o que se afasta, se abre, se fecha, sem querer, você mexe o ombro, né? Gestos apaziguadores, tampa. Tudo que eu consigo observar no seu corpo é unidade corporal. Depois, rito da mensagem. Rito da mensagem é tudo que você muitas vezes construiu para tentar me burlar ou não. Está natural a construção de todo o cenário? Ou seja, perfume, cores, cabelo, como você sentou, cores que você escolheu em volta de você ou não, né? Se você está usando coisas para se ficar mais despojado ou mostrar que, por exemplo, você vai com o seu anel de formatura, você está entendendo? Uma gravata cara ou algum tipo de... Então, é todo o rito da mensagem, tudo os adereços... Tudo se comunica. Que você está usando para... Aí eu percebo se aquilo está mais para o lado natural ou não. E, por último, a gente fala, você tem que olhar tudo isso através da sua cosmovisão, só que você tem que não tentar alucinar. O que é isso? Eu tenho que olhar não o que eu acredito, mas só o que eu estou vendo. Essa é a parte mais difícil. Imagino. Porque as pessoas, normalmente, elas... Desprover da emoção. É isso aí. E do que eu acredito, das minhas crenças, as minhas das convicções, regras, não colocar das minhas convicções, entendeu? E aí eu tenho que olhar tudo isso sem colocar as minhas convicções. E o que é mais engraçado, é onde as pessoas menos entendem. Porque elas não acreditam que você consegue fazer um julgamento de forma de ver as coisas e não o que eu acho sobre aquilo. Isso é o que dá mais bug na cabeça das pessoas. Ah, mas o Ricardo é isso, o Ricardo é aquilo. Aí eu brinco. Então vamos lá. As pessoas acreditam que não é possível você praticar um protocolo sem se colocar emocionalmente ali. Será que um juiz de futebol, ele odeia futebol? Não, não tem como. Ele tem as suas particularidades. Então, um juiz de futebol, ele deve gostar de futebol. E muito. Sim. Ele gosta tanto que ele atua como um juiz de futebol. Será que um juiz de futebol deve ter o time do coração? Sim ou não? Sim. Sim. Então, por conta disso, todo juiz de futebol está inapto a apitar uma partida de futebol porque ele tem um time de coração e gosta do esporte. Sim. E é justamente ao contrário. Ou seja, então não é porque ele tem emocionalmente uma ligação com o esporte, com os jogadores, o que ele acha, técnico e tudo mais, que ele não tem capacidade de fazer uma análise do futebol. Olha o que é legal, você falando sobre isso, entra naquelas questões de livre-arbítrio, porque no final das contas nós nos julgamos livres que podemos fazer, mas nós estamos presos às nossas próprias concepções, estou fazendo isso preso a algo. Porque dentro do âmbito teológico, até eu sou livre para fazer o que eu quero, e as pessoas não entendem o que é essa liberdade. Até mesmo o ser humano completamente inclinado para o mal, ele não consegue fazer o que é bom, porque automaticamente ele está inclinado para aquilo que é ruim. Como que você olha essa questão das pessoas buscando se definirem como livres e completamente presos? Você acabou de falar de milhares de situações que eu estava preso, ainda que imperceptível aos meus olhos, outra pessoa analisando vai falar assim, você está preso a isso, a isso, a isso, com coisas que podem ser completamente exatas. Como você tem essa percepção dessas pessoas? O que é legal é quando você falou desse lance de você estar preso a várias coisas que já nos colocam como escolhidas, e é uma realidade. A gente tem uma pequena variação de escolha dentro de algo que já foi escolhido. Então, o Hegel já falava sobre isso, né? O Zeitgeist, o espírito do tempo. Né? O que é o espírito? A gente está preso dentro do espírito do tempo. Será que se você nascesse, imagina, vamos lá, vamos fazer uma experiência social interessante. Imagina que assim que você nasceu, então o Galeguinho nasceu, eu pego você e coloco você no meio de uma tribo na África. Será que você seria o mesmo galego de hoje? Provavelmente não. Não. Se eu pegasse a Lise e colocasse, assim que ela nascesse, eu colocasse ela dentro do Talibã, das mulheres do Talibã, será que a Lise seria a mesma? Não. Ou seja, a gente está preso dentro de uma sociedade, dentro do espírito do tempo, e mesmo se a gente nascesse, olha que legal, imagina você nascendo do seu pai e da sua mãe, aqui no Brasil, no mesmo bairro e tudo mais. Mas se você nascesse há 100 anos atrás,
Então, imagina São Paulo há 100 anos atrás, em 1922. Será que você seria o mesmo galego? Não. Então, como é que é isso? Eu sou eu. Eu sou aquilo que eu sou. Tem gente que fala que ninguém me determina, ninguém me influencia. Nós temos pequenas decisões dentro de uma situação que vai nos moldar. Tanto é, o que era natural em 1830? Você aceitar a escravidão ou não? O que era o natural? Sim. Aceitar a escravidão. E era hipernatural. Pessoas esclarecidas, pessoas... Eu falo, cara, escravidão. Quem que era o diferente? O cara fala assim, porra, acho que não tá certo isso aí. Você tá entendendo? Uhum. Então, eu gosto muito de falar assim, será que você escolheu esse tênis? Você escolheu esse tênis? Não, eu ganhei. Tá, mas quando você vai escolher um tênis, será que você escolhe o tênis numa loja? Sim. Você escolhe o tênis? Dentro das minhas próprias percepções, daquilo que eu imagino ter liberdade para escolher. Quem escolheu o tênis foi o dono da loja que, dentro dos tênis que mostraram para ele escolheu uma gama que ele falou, eu acho que o galego vai gostar desse. Uhum. Então, na realidade, a gente, de novo, está preso dentro de uma situação onde outras pessoas anteriormente já escolheram muitas coisas até chegar no nosso pequeno aspecto de escolha. Estamos livremente presos a nós mesmos. É isso aí. E a sociedade, ao tempo, a cultura. Nossa, é muita coisa. É muita entendeu? coisa. Não, mas é muito legal entrar nesses temas. Por quê? A maioria das pessoas, elas se restringiram a ver a vida simplesmente sobre a sua ótica. E a sua ótica vai te levar até onde somente seus olhos podem se levar. E nós estamos falando com um homem que estuda homens, que estuda personalidades. Então ele está no ombro de gigantes, né? Vai se assentar, o ombro de gigante vai poder enxergar muito mais longe. Nós temos que ter esse hábito. A ignorância tem nos prendido e a intenção do Positivamente é justamente essa. Trazer conversas. Eu tenho muitas coisas que eu penso diferente daquelas pessoas que estão sendo entrevistadas. Eu consigo lidar com isso, porque eu não quero ter razão, eu quero ter conhecimento, eu não estou buscando defender meu ponto de vista, eu quero conhecer a verdade. E a verdade não precisa de defensores. É muito válido tudo que tem acontecido aqui. Muito obrigado por você fazer parte disso, Rodrigo, porque nós estamos... Ricardo e Rodrigo esses problemas. Leandro, Leonardo, Rodrigo e Ricardo. Ainda bem que você que errou e não eu. Eu que costumo errar, viu? Sério? Que bom, que bom. Mas essas mudanças, essas questões peculiares do que nós estamos vivendo aqui, nós estamos passando por um processo de transição não só da nossa vida pessoal, mas também de conseguir mostrar para essas pessoas um universo do qual às vezes não é acessível para eles. Esses assuntos, poucas pessoas cristãs se envolvem, porque se fecha dentro de uma bolha do qual pessoas estabelecem aquele como padrão. Só que o nosso padrão é o mundo, nós fomos chamados para viver no mundo e impactarmos esse mundo. Então, eu oro para que Deus possa te capacitar cada vez mais e te levar a trazer conhecimentos genuínos da palavra de Deus, que são estabelecidos nessa base, na base cristã, judaica, por óbvio, né? Mas que possa se comunicar com o mundo, porque a gente não pode ficar restrito a 4 paredes. Parabéns pelo trabalho que você tem feito. Eu vi algumas coisas, vou procurar saber até mais, porque isso daí é muito interessante. Às vezes a gente fazer a análise de outras pessoas, muitas vezes nós iremos analisar quem de fato nós somos. Amém. E você sabe que tem muita gente que procura a gente por N motivos, como eu disse, né? A gente tem lá no hall ali de alunos, inclusive a gente tem uma pós-graduação agora. Então tem a pós-graduação em análise psicomportamental da linguagem silenciosa. Então é o nível que você quer atingir. Que demais. E aí o que é legal é subir em ombros de gigantes. Então, isso que às vezes as pessoas... Você não vai partir do zero, você vai já partir no ombro de estudos e outras tantas coisas que já fizeram antes pela gente, né? Essa é uma coisa. Outra coisa o Jesus mesmo disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, você não precisa ter uma dicotomia acreditando que a parte da religião, a parte do seu religare é muito forte e é muito importante, mas não é só disso que vai fazer com que você viva. Eu acho que o religare, a religião, a fé, ela dá base para todo o resto, mas todo o resto existe. Então, o medo, às vezes, a pessoa se fechar de uma tal maneira que ela acredita que até as coisas corriqueiras vai resolver na vida dela. Eu falo que Deus é o Deus do impossível.
Se você consegue fazer como ser humano, por que você não vai fazer? Né? E deixar já um convite, se a pessoa quer se aprofundar mais ainda, vai lá no nãomintapramim.com.br, que a pessoa vai descobrir lá o primeiro degrauzinho, onde ela pode receber essa informação de uma maneira bem bacana. Então, nãomintapramim.com.br, a jornada começa ali. É o primeiro degrau. Eu acho que, assim, no mínimo, as pessoas deveriam fazer a jornada do Não Minta Pra Mim, porque da jornada você pode depois ir para a formação, você pode ir para a pós-graduação, você pode virar training, ou seja, treinar pessoas como eu treino, e até virar meu sócio. Ou seja, as pessoas podem criar institutos nos países delas, nas cidades delas. Mas o primeiro nível, que é importantíssimo, até para você não cair na mão de canalhas, golpistas e agentes abusadores, é a jornada e no até Minta Pra mesmo Mim. dentro do ambiente religioso, viu, Muito. gente? Isso daqui é muito importante. Não se trata de profanar contra a nossa própria fé, mas fazer com que a verdade seja manifesta, porque hoje os homens tiveram acesso a essa informação e sabem como utilizar talvez o meio, uma voz doce, uma vestimenta ideal, um diálogo perfeito, conjugação perfeita, mas de maneira que visa te aprisionar. Então, nós somos presos a Deus. Que Deus possa nos libertar de todas as amarras, e o conhecimento é o primeiro deles. Amém. Ricardo, quero te agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigada por ceder o seu tempo, vir aqui, encher essas pessoas de sabedoria, de tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. Eu sei que você escreveu um livro? Eu Você tem escrevi 5 livros? Porque eu andei olhando, Cadê? livros tão legais. Tá aqui, ó. Alguém pode pegar na minha mala, ela vai dar de presente para vocês. Não, aí, mas você não ia conseguir ir embora sem. Você viu? Pode abrir, Ainda bem que eu pode abrir. perguntei. Abre, fica à vontade. Vai O Vilela fala que é tá interesseiro, dentro, que vai. gosta dos Enfia Dos presentinhos. apetrechos, nós gostamos de um livros. saco de TNT preto. Achou? Um saco de TNT preto? É isso aí, pode trazer inteirinho. Muito obrigado. Deixa eu dar de presente para vocês. Ainda bem aqui, que eu ó. lembrei. Ainda Ricardo, bem, viu, Olha amor? aqui, ó. Eu vi lá no Instagram dele. Não minta pra mim. Aí aqui, ó, abre para vocês verem. Dá aí. pra minha esposa, Opa. por favor. Aí você abre e já vê os livros aí. Aí eu tenho um presente pra você também. Muito, muito bacana. Deixa eu abrir o seu primeiro, tá? Tá. Peraí. Não minta pra mim. Caramba, a gente tem tantos livros São, em casa, ó. a gente ama livro. Olha só. Linguagem introdução. Silenciosa. É uma introdução A à linguagem introdução. silenciosa. Esse foi o último que eu escrevi. Esse era você? Não, ele é uma sarge de um. Como é que chama? De um aluno. Eu já ia falar, não Ele minta pra mandou, mim, hein? ele mandou, eu falei, vou botar na capa. Crenças, o inconsciente influenciando resultados profissionais. Esse foi o primeiro livro. Programação neurolinguística. Aí são Olha só que pessoas que eu demais. atendi, então, aí a parte terapêutica da linguagem, né? Então, pessoas que tinham fobia, traumas, compulsões, aí tem os cases contados, como eles aconteceram, de fato. Eu amo esses livros, gente. Espero que você morra. Espero Ai. que você morra. E Espero aí que você depois ali morra. embaixo renasça até o final desse livro. Aí a minha biografia, é muito legal esse livro aí, contando em mortes. Eu falo que triste é aquele que vai morrer uma vez só nessa vida. Porque a gente não precisa ser a mesma pessoa sempre. Você pode morrer para Caramba, renascer, você que pode demais. de mil maneiras, psicologicamente, financeiramente, Biblicamente, inclusive. Comunicar, vender e negociar com PNL. Aprender a vender e saberá seduzir. Aprenda a vender. Aprender e saberá seduzir e aprenda a seduzir e saberá vender. Acabei de sair do top 1 do mundo, uma empresa que cuida de feridas e articulação, como é que fala? Quem tem varizes. Tá. E acabei de sair de ontem de uma palestra, que é a linguagem silenciosa das vendas. Então, quem quer entender a linguagem silenciosa no mundo das vendas, é esse aí. Nossa. Esse é controverso também. Olha, como manipular e persuadir milhares de pessoas. Os segredos dos comunicadores extremos. Isso daí dá um podcast inteiro. Porque muitas vezes essas palavras, as pessoas acreditam que são ruins, né? Manipular, persuadir. E, na realidade, as habilidades não são ruins. Ruins é quem utiliza esse Nada é ruim, né? Se utilizado com a E finalidade. esse é muito legal para as pessoas entenderem a linguagem silenciosa aí, justamente dos grandes comunicadores. Então, no mínimo, para você se blindar de quando estão te manipulando e persuadindo para o mal. Porque dá para você convencer pessoas a Na hora que ir você pro vê, você caminho comprou correto. algo que você não precisava Por porque te venderam. exemplo, deixa eu ver o que eu ganhei. Pode ver, claro. Então Ricardo, são 5 livros que você encontra na obrigado, minha... maravilhosos. Legal, hein? Eu já vi as coisas de comer, hein? A primeira coisa que eu já vi são os mimos aqui de comer. Tem a xícara com... Opa, depois eu vou pegar, não fuja. E um livro aqui, ó. Fala, galera! Jesus Copy, é isso? Isso. Do Douglas Gonçalves. Um ano copiando Jesus, de Douglas Gonçalves. Fala, galera.
Jesus Copy. Olha aqui, ó, que bacana. Muito bom, cara. 1 ano copiando Jesus. Legal, né? Na Olha, verdade, é uma demais. vida inteira, né? É. Ricardo, Show. mais uma vez, obrigada pelo seu que tempo. agradeço. Muito obrigado. Que Deus continue derramando Amém. bênçãos sobre a sua vida, sabedoria, para que você impacte milhares de pessoas como você já fez. Amém. A gente sempre acaba o podcast orando Ótimo. pelas essas pessoas que nos assistiram, que abriram a porta das suas casas para ouvir aquilo que a gente tinha para falar e para ser alimentado também da palavra de Deus, porque é um milagre tudo que Deus faz e o quanto Ele derrama sobre a gente a possibilidade de nós aprendermos também para compartilhar isso com vocês. Amor, você pode orar? Posso? Antes a gente faz 5 perguntas, 5 palavras. Essas 5 palavras você pode definir como preferir. Como você trabalha isso, muito com isso, com psicanálise, envolvendo qual o significado da palavra, o significado muitas vezes é o significado que nós damos. Então, que você possa responder isso como preferir. Com uma palavra só. Pode ser com uma, com duas, com Tá. uma frase, com um pensamento. O mais sucinto possível. Isso. Fica Vamos lá. tranquilo, a gente tem mais 10 horas hoje ainda. Não, mas foi um enorme prazer já ter participado disso com você. Espero ter mais oportunidade da gente ter esse bate-papo, porque esse bate-papo sempre vai ser engrandecedor. E vamos às palavras. A primeira palavra é escrituras. É o código da vida. Segunda palavra, graça. Buscar. Fé. Alimentar. Cristo. Salvação. Deus. Onipresente. Amém. Amém, amém. Bom, o Galego vai orar agora por você que nos assistiu, por você que nos acompanhou. Eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Compartilhar, seguir o nosso canal e estar presente sempre E aqui com a gente. comentar também, né? E comentar, comentem aqui. Isso, comentem muito. Comentem, mandem direct lá pro Ricardo, que ele vai Também. responder vocês, vai ajudar e tirar todas as dúvidas. É muito importante isso, porque essa interação daí faz com que também a gente possa, nos próximos, falar acerca de coisas que vocês tiveram esses insights aí. Olha, isso daqui, tinha que ter perguntado ou trazer alguma percepção daquilo que você viu no episódio. Isso daí é muito Amém. importante. Então vamos orar e agradecer por este momento, sabendo que Deus nunca perdeu o controle e jamais perderá o controle, que nós somos seres imperfeitos, mas nas mãos de um Deus perfeito que nos aperfeiçoa e nos torna cada dia mais parecidos com o seu Filho, Cristo Jesus. Amém. Senhor, nós te agradecemos por essa vida que está aqui presente, Pai. Nós agradecemos porque o Senhor derramaste capacidade sobre todos os seres humanos da terra para que aqui seja um lugar, Pai, mais ameno do que tem sido. Cremos, Pai, que o Senhor envia pessoas para ser justamente bálsamos na vida de outras pessoas. Que esse episódio possa ter abençoado outras vidas, trazido luz em meio à escuridão, às trevas que perneiam sobre os seres humanos, Senhor. Nós te agradecemos por isso. Nós pedimos por cada pessoa que está nesses lares, Pai, que eles possam ser alcançados pelas tuas palavras. Que a verdade possa ser revelada a esses ouvidos e destampados, transmutados esses corações de pedra transformados em corações de carnes. Que as escamas dos olhos caiam. Senhor, nós te agradecemos e sabemos que a transformação só pode vir do Senhor. Portanto, nos use, Pai, como ferramenta em suas mãos. Crendo que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, nós nos sujeitamos a ela e agradecemos por mais um dia e mais uma oportunidade, para que seu nome seja glorificado, por hoje e para sempre. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada, positivos e positivas. Até o próximo episódio. Que Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida. Um beijão. Beijo.